Igreja, abra lá em Atos capítulo 1, verso 8. Quero liberar uma palavra sobre a sua vida, eu acho que vai dar tempo. Mas se não der, vai ficar para quinta-feira que vem. Atos 1, 8. Diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Feche seus olhos, ore por mim agora. Espírito Santo, obrigado por essa noite, obrigado por tudo aquilo que o Senhor já fez, e por aquilo que o Senhor ainda fará, Pai. Que o Senhor me capacite a liberar a palavra que o Senhor me revelou, Pai. Que haja graça, unção, poder, Pai, para tocar o íntimo, o mais profundo do coração dos seus filhos, ó Deus. Que essa palavra não fique no entendimento, mas que ela toque no espírito de cada homem aqui, Deus. Que ela seja uma palavra transformadora. Eu dependo de Ti, Espírito Santo, e confio em Ti. Eu oro assim e te agradeço em nome de Jesus. Sabe, antes de qualquer coisa, irmãos, eu quero explicar a diferença aqui de ser salvo e de ser testemunha. Porque a Bíblia, ela deixa claro que essa experiência aqui é uma experiência posterior à salvação. É uma experiência posterior a ter o Espírito Santo. Porque a gente vai ver ao longo da caminhada de Jesus com seus discípulos, né? Em que eles já tinham o Espírito Santo. Eles já tinham recebido o Espírito Santo. Eu quero hoje falar do poder para ser uma testemunha. Eu quero focar nisso, na única coisa que Jesus ele deixa como estratégia para que a igreja avance, como poder, como capacidade. Sabe por quê? O que mais a gente vê hoje, e estão vendendo com força aí, estratégia para a igreja crescer. Quando Jesus vai para o céu e a igreja precisava avançar e iria crescer, pastor Anzulim, Jesus não dá nenhuma estratégia. Pelo menos a Bíblia não fala disso. A única coisa que Jesus fala assim, ó: vocês só precisam de poder para ser testemunha, para fazer a igreja avançar. Porque Jesus sabia tudo que viria depois da ida dele, do Espírito Santo descer, como as coisas iam se mover naquele ambiente, tanto de avanço da igreja, quanto de perseguição da igreja, quanto de hostilidade da igreja, quanto de ambientes que a igreja ia ter que avançar, onde pessoas não conheciam, não entendiam e não tinha estratégia humana, irmão. Jesus falou: eu vou derramar a presença do meu Espírito, e o poder que Ele tem vai capacitar vocês a ir em qualquer ambiente, a vencer em qualquer ambiente, a revelar quem eu sou em qualquer ambiente. E Jesus ele fala de 3 ambientes, que eram ambientes conhecidos para aquele povo. Ele fala de Jerusalém, Judéia e Samaria. Mas antes de eu ir nesses 3 ambientes, que hoje eu vou trazer você para a prática, para a sua realidade, para a minha realidade. João 20, 22, coloca aí rapidinho. Evangelho de João 20, 22, só para você saber que foi antes de Atos, né? E os discípulos já tinham o Espírito. E tendo dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Os discípulos já tinham o Espírito Santo, amém? Amém? Só para a gente dar base aqui no que a gente vai dizer. E a gente vai ver ao longo da palavra, João vai dizer isso. E muita gente, e muitas outras visões, a nossa visão é que ao ser salvo, todos recebem, são selados pelo Espírito. Todo mundo que é salvo tem o Espírito Santo. Se tiver alguém aqui que ainda não se rendeu a Cristo, você ainda não tem. Mas se você hoje tomar essa decisão, Ele vai vir morar em você hoje, em nome de Jesus. Só para dar base nisso, abre para mim lá, Efésios 1:13. Nele igualmente vós,
Paulo está falando para a igreja aqui. Tendo ouvido a palavra da verdade, tendo ouvido o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O que Paulo está falando aqui é a doutrina da igreja, a base, é que quando você ouve o evangelho, crê no Deus do evangelho, crê em Jesus Cristo, aquele que morreu e ressuscitou, que pagou o preço pelos seus pecados, e você se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus, o Espírito Santo vem e sela você, ele habita em você. Mas só para você entender, isso não é capaz de te fazer uma testemunha poderosa. Nossa, pastor, o Espírito Santo, ele está dentro de você, ele está regenerando você por dentro, ele está fazendo uma obra dentro de você, mas Jesus fala para os seus discípulos, fiquem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder para ser minhas testemunhas. Então Jesus está falando assim, vocês já têm o Espírito, mas existe um revestimento do Espírito, que é uma experiência que vem depois, e isso capacita vocês a ser uma testemunha. Vai além de ser um discípulo que conhece, vai além de ser alguém que tem só entendimento, é alguém que se move de forma poderosa. E Jesus sabia que eles precisavam de poder para habitar em ambientes que eles iam transicionar. Deu para entender até aí? Amém? E outra verdade que eu quero aplicar aqui sobre o Espírito Santo, porque talvez você já foi batizado com o Espírito Santo, e você não se move de forma poderosa há muito tempo. Porque tem um segredo, é o texto que eu falei aqui no louvor, Efésios 5,18, ele diz assim, não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. O enchei-vos ali está no presente imperativo, está numa conjugação verbal de algo que é constante, que é habitual, que precisa virar um hábito, precisa virar algo constante na vida da igreja. O que é? Eu fui batizado, pastor, há muitos anos, mas você parou de se encher do Espírito, parou de buscar a presença do Espírito, então você não se move mais. Talvez você até se moveu, mas se você veio aqui nessa condição, Deus vai renovar você nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Então, a gente precisa entender que o enchei-vos ali fala de o quê? Permitam continuamente que o Espírito Santo vos encha, para que você continue se movendo de uma forma poderosa. Não se embriague com vinho. Ele está usando algo ali, um simbolismo de algo que embriagava. E o vinho é um símbolo só. Você pode se embriagar com dinheiro, você pode se embriagar com entretenimento, você pode se embriagar com um monte de coisa, até com ministério, e parar de buscar Deus, fazer coisas para Deus sem ter Deus em você, sem ter a presença do Espírito Santo. Isso é a pior coisa do mundo, é estar no altar, vazio da presença, fazendo coisas para Deus. Então a embriaguez fala de algo que tira a minha sobriedade, e aí eu viro alvo fácil do diabo. Pedro disse isso lá na sua carta, ele disse assim, sede sóbrios. O que é sóbrio? Alguém que não está embriagado. Sede sóbrios e vigilantes, porque o vosso adversário, o diabo, anda ao derredor, buscando quem possa tragar. Quem está embriagado com as coisas do mundo é presa fácil para o diabo. Agora quem se enche do Espírito é uma arma poderosa para destruir as obras do diabo, e foi para isso que a igreja foi chamada. Amém? Amém? Deu para entender até aí, né? Então, irmãos, eu e o bispo estavam conversando, a gente conversou alguns dias aqui, durante a semana, a gente tem olhado para a igreja, a gente tem orado para que Deus alcance mais vidas, né? Nós estávamos conversando, eu, o pastor Anzolinho e o bispo, tudo que nós podemos fazer para que Deus alcance mais pessoas, mais vidas, é ativar você. Para mim, a resposta que o Espírito Santo deu, o que faz uma igreja avançar, o que faz o Espírito Santo trazer aqueles que iam sendo salvos, como ele disse em Atos, é pessoas cheias do Espírito. Por quê? Para cuidar de pessoas tem que ter pessoas cheias do Espírito. Como Deus vai mandar mais 500 aqui para encher esse barracão, se não tem aqui pessoas capacitadas para cuidar daqueles que vão chegar?
E a única capacidade que nós precisamos, o único poder que nós precisamos é do Espírito Santo, irmãos. É ser cheio do Espírito Santo. Porque quando você é cheio do Espírito Santo, você ama as pessoas. Quando você é cheio do Espírito Santo, você tem sensibilidade para lidar com os problemas e para orar, para que Deus trabalhe, para que Deus resolva, para que o sobrenatural. A igreja, irmãos, não se move com métodos naturais, ela se move com métodos sobrenaturais. Sim ou não? É claro que a igreja tem movimentações naturais de alcance de um necessitado. Jesus mesmo disse isso. Se alguém tem frio, dá um cobertor para ele, dá roupa para ele. Se alguém tem fome, dá comida para ele. Mas tem pessoas que estão tão vazias do Espírito Santo que eles não conseguem mais dividir o que tem. E a igreja de Atos é uma igreja que dividia o que tinha. Então, ela dividia por quê? Porque ela era cheia do Espírito Santo. Agora eu quero levar você, que eu quero rapidinho, eu quero voar mesmo aqui. Jesus fala do poder que seria derramado sobre a igreja. Esse poder aqui no grego é dínamos, ou dinamis, né? Que não significa capacidade natural, força física. Significa uma capacidade sobrenatural. É um poder que torna possível aquilo que eu possa fazer, aquilo que naturalmente eu não conseguiria. Sabe aquilo que você fala assim, mas eu não dou conta. Se você buscar o Espírito, se encher dele, você vai fazer. Sabe aquilo que você tem medo, que você é tímido para fazer? Enchei-vos do Espírito, sabe por quê? Ele vai tirar a timidez. É que nem o cara bêbado, irmão, não tem timidez nenhuma mais. O homem cheio do Espírito, a mulher cheia do Espírito, irmão, ele está soltinho, ele pula aqui, ele grita, ele fala em línguas. Ele não está preocupado mais com o que as pessoas vão pensar. Ele está preocupado em fazer aquilo que o amado dele espera dele. Eu estou aqui no altar, irmão, mas eu sou muito tímido. Não parece, mas quando eu estou aqui, o Espírito Santo me toma para que eu possa fluir naquilo que eu tenho que fluir. É assim. Eu estava na minha casa hoje, foi aniversário da minha mãe, né? Minha velhinha hoje fez 66 anos, que Deus te abençoe, que te dê muitos anos de vida, né? Cadê minha mãe? Dá um tchau aí, tá lá no fundo, ó. Eu amo a senhora. E a minha esposa até estava conversando, há ambientes que a gente fica mais tímido, certo? Mas se você está cheio do Espírito, irmãos, você vence a timidez, você rompe com ela. Eu falo sempre, eu nunca orei na minha casa, eu nunca orei no meio da minha família, mas o dia que eu fui cheio do Espírito, isso começou a ser quebrado. Então no aniversário lá em casa, eu oro pela minha mãe, eu oro pelo meu pai, eu oro pelo meu irmão, quando tem aniversário, eu vou orando pelas pessoas, irmão. Fui chamado para isso. E você também. Então esse poder, irmão, que dinamite vem desse dínamos aí. Esse poder aí, sabe o que esse poder faz? Ele é uma explosão, não é no diabo, simplesmente. Ele não é uma explosão em outras pessoas, simplesmente. A primeira explosão que ele faz, Paulão, é em nós. A primeira explosão, as primeiras barreiras que ele quebra, que ele destrói, é dentro de nós. A dureza do coração, a carnalidade, o que foi corrompido pelo pecado, as primeiras muralhas e os primeiros bloqueios que esse poder derruba é dentro de nós. Ele vai fazer você ser uma outra pessoa, uma nova criatura. Esse é o poder do Espírito, certo? Então, amado, a missão da igreja, que é avançar, que é alcançar mais vidas, ela nunca vai ser cumprida com inteligência, com habilidade humana. Todos nós precisamos da atuação sobrenatural do Espírito Santo. Esse é o objetivo do poder. O poder não é o fim, o poder ele é o instrumento do propósito. Qual que é o propósito? Jesus diz assim, ó: vocês receberão poder para serem minhas. Não, vamos de novo, né? Vamos de novo. A igreja viva. Jesus disse assim, ó: vocês receberão poder para serem minhas. Agora eu quero dar um entendimento para você do que é testemunha. Porque sempre que a gente olha para testemunha, parece que é alguém que foi testemunhar algo que viu. E a testemunha aqui não fala sobre isso, tá? No grego ali, é mártires, que a palavra mártir depois vai derivar dela,
que fala de alguém que morreu pela fé, mas também não é isso. Mas são pessoas que estão dispostas a morrer pela fé, mas não é sobre morte ali. A testemunha é alguém que vive, que a própria vida serve para provar que Jesus está vivo. Testemunha, ser minha testemunha é alguém que a sua própria vida prova que Jesus continua vivo, prova que Jesus continua curando, prova que Jesus continua transformando, prova que Jesus continua salvando, prova que Jesus continua sendo poderoso para fazer coisas sobrenaturais. Isso é a minha vida, é a sua vida. A minha vida e a sua vida precisa provar para o mundo que Jesus está vivo. Amém? Então, não é alguém que fala do Evangelho, irmãos. Falar do Evangelho tem um monte de gente que fala. Falar no Evangelho no YouTube, no Instagram está cheio. É alguém que a sua vida, a sua existência, por onde ele passa, as pessoas provam de um Deus vivo. Sabe? É alguém que a sua vida mostra o poder de Deus operando. Não porque operou, operando. Não é de um Deus que fez, é um Deus que está fazendo, né? É uma Bíblia ambulante. Irmãos, não é andar com a Bíblia debaixo do braço. Eu me converti há 22 anos atrás. Não é só sobre andar com a Bíblia debaixo do braço. É sobre ser uma Bíblia por onde você passa. É ser a palavra de Deus. É revelar o amor, revelar a graça, revelar a misericórdia, revelar o poder. É revelar Deus com suas ações, com suas palavras, com suas escolhas, com suas decisões. Certo? E agora eu quero ir. Eu sei que o contexto desse texto, que está cheio de teólogo aqui, cheio de estudante aí. O contexto desse texto aqui de Atos 1 fala de missões. Fala de Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra, porque a igreja de Atos, ela ia transicionar nesses ambientes na sua missão e avançar, como avançou, como o livro de Atos deixa claro. Mas hoje eu quero fazer uma aplicação espiritual na tua vida com esses 3 ambientes. E eu quero ser rápido agora. Jerusalém, irmãos. O que Jerusalém simboliza na Bíblia? Simboliza o centro da adoração. Simboliza o lugar onde o templo estava. Mas para a igreja do Novo Testamento, pastor, não para os judeus, não, para a igreja também, a Bíblia diz que a igreja se reunia todos os dias no templo, no pátio do templo. A igreja mesmo. Não era os fariseus. Abre para mim aí. Oh, aleluia. Atos 2, 46. Diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam pão em suas casas, juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Atos 5, 42. E todos os dias no templo, bem como de casa em casa, não deixavam de pregar e ensinar que Jesus é o Cristo, o Messias. Sabe, quando a gente vai para a Bíblia, Jerusalém foi onde Jesus morreu, onde Jesus ressuscitou, onde Jesus ficou 40 dias com os discípulos, e ali no monte, no texto que nós ouvimos, antes dele subir aos céus, que ele fala do Espírito. Jerusalém então era o centro, era um lugar onde o sobrenatural acontecia, onde eles se reuniam para falar da mesma fé, da mesma palavra, do mesmo Cristo, onde eles tinham tudo em comum. Isso, talvez não te lembre nada, mas eu vou revelar para você. Isso revela muito isso aqui, ó, que nós estamos fazendo hoje. Revela a igreja. Quando Jesus diz assim, ó, receberão poder para ser minhas testemunhas em Jerusalém, o primeiro lugar que eu preciso testemunhar, irmãos, é na igreja. O primeiro lugar que eu preciso viver uma vida poderosa e revelar que Deus existe, que Deus mudou a minha vida, que eu sou um filho de Deus, que eu sou uma testemunha aqui. E muitas vezes nós falhamos aqui. Muitas vezes nós não conseguimos revelar Cristo aqui, onde todo o mundo comunga da mesma fé. Ah, eu não vou com a cara daquele irmão.
Eu não converso mais com aquele irmão não. Ele não me cumprimenta. Cumprimenta ele, abençoado. Só ele que tem mão e boca. Esse é o primeiro lugar, irmão. Mas só que a carnalidade, a humanidade não te deixa vencer. Eu falo mesmo. Veio falar perto de mim, eu falo mesmo. Irmão, sinceridade demais é pecado, sabia? Quando você fere as pessoas. Tem gente que às vezes acha isso como algo muito bom. Eu sou muito sincero, pastor. A Bíblia fala de equilíbrio, de mansidão, cheio do Espírito, mansidão, equilíbrio. Então aqui é o primeiro lugar onde o poder de Deus precisa me capacitar para ser um homem poderoso, uma mulher poderosa. Aqui é o primeiro. Aqui é o lugar onde você e eu precisamos dar uma resposta do poder que nós carregamos. Sabe, é um lugar onde a gente transita, e é um lugar fácil de acreditar na transformação. Quando a gente olha para a igreja de Atos, Paulo era um assassino. Paulo era um homem que prendia as pessoas, que mandava matar as pessoas, os cristãos. E Paulo se converte. E quando ele chega lá em Jerusalém, as pessoas acreditam, porque um outro homem testemunha que Paulo tinha sido transformado. Aqui é fácil, irmãos. Às vezes, pastor Jimmy, aí chega aqui, não, pastor Jimmy já foi assim, mas hoje ele é um homem transformado. E a igreja acredita na transformação, sim ou não? Antes roubava, antes matava, antes mentia, antes era estelionatário, antes era prostituto, antes era um monte de coisa. Quando ele chega na igreja, se converte de verdade, sempre tem um irmão que fala assim, não, ele era assim, mas ele mudou. Sim ou não? E a igreja é uma igreja que acredita no poder transformador da graça, no poder de Deus que resgata realmente o perdido. Aqui as pessoas acreditam na nossa transformação. Mas aqui ainda é um lugar perigoso, porque é possível ficar no meio de um ambiente onde o Espírito Santo está se movendo, se revelando, e continuar com o coração aprisionado em coisas erradas. Vou te dar um exemplo. Só que o grande perigo de estar nesse ambiente aqui, vivendo uma vida dupla, é que o Espírito Santo uma hora ele revela. Ananias e Safira faziam parte da igreja de Atos, uma igreja poderosa, tinha milagre, tinha sinal, tinha poder. E Deus não pediu o dinheiro deles. Mas um dia eles foram entregar o dinheiro, entregaram metade e falaram que entregaram tudo. E eles morreram na presença de Deus. Porque eles viviam uma mentira, querendo passar como uma verdade. Então o que eu quero acabar aqui em Jerusalém, que eu quero prosseguir para mim ser mais rápido. Cuidado em viver uma vida dupla aqui dentro. Existe alguém aqui dentro que vê todas as coisas, que conhece todas as coisas, que sabe o que você está vivendo, e ele não quer que você viva uma vida assim, que vai gerar morte. Ele ama você. E você também tem poder e capacidade para viver uma vida diferente. Porque isso foi derramado sobre você. Amém? Então, irmãos, a gente não pode ser um homem e uma mulher aqui sentado, quando chega ali fora, vai conversar num canto com o irmão, vai conversar no corredor da igreja, vai conversar com alguém sozinho da igreja aqui, quando sai de um culto, e ser outra pessoa. Aqui eu levanto a mão, glorifico a Deus, eu falo com Deus, eu adoro o Senhor. Pastor tal, sai daqui, mete o pau na igreja, mete o pau no pastor, mete o pau no irmão, mete o pau no líder de ministério. Vida dupla, irmão, Deus está te vendo. Deus está vendo. Sabe por que nós precisamos ser cheios do Espírito? Porque alguém cheio do Espírito convive com falhas. Porque aqui não tem ninguém perfeito. Se você não quer conviver com falhas dentro da igreja, essa não é a igreja que é a igreja que você deve congregar. Simples assim. Agora, alguém cheio do Espírito, ele tem equilíbrio para amar o irmão, para orar pelo irmão, e se ele pegou o irmão fazendo algo de errado, conversar com o irmão. É isso que a Bíblia diz. Não é falar, não é fazer fofoca. Então é ser o mesmo aqui, lá fora ser o mesmo. Isso é ser um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo. Certo?
A Judéia, irmãos, meu Deus, 5 minutos. A Judéia fala de um ambiente. Por que Judéia e Samaria? Eu vou dar uma explicação rápida para vocês. Lá em 1 Reis, quando Salomão morre e seu filho Roboão assume o trono, Salomão já tinha se perdido na sua vida, mas no final ali ele volta. Mas Roboão, seu filho, ele faz tudo que desagradava a Deus, e Deus então já tinha falado que no reino de Salomão que ia dividir o reino, que por amor a Davi não tinha dividido o reino. Ele divide as 12 tribos de Israel, 2 tribos formam o reino de Judá, e 10 tribos formam o reino de Israel. E o reino de Judá era Judá e Benjamim, e o templo fica com eles, porque o templo era em Jerusalém, que fazia parte do território de Judá, por isso que se chama Judéia e judeus. Esse povo é o povo que foi levado para o cativeiro babilônico, que não se contaminou, que voltou, que Jerusalém foi reconstruída e manteve a linhagem, manteve a palavra, manteve o templo. E as 10 tribos, que Samaria se tornou a capital, eles foram levados pelo cativeiro assírio. E o cativeiro assírio, ele juntava um monte de povo e fazia uma mistura. E aí se misturava com outros deuses. Por que o judeu odiava o samaritano? Porque eles falavam que eles não eram mais puros, que eles não adoravam mais a Deus, e eles estavam certos. Os samaritanos tinham se contaminado, se perdido. Eles tinham uma confusão na sua mente. Eles ainda adoravam o Deus de Israel, mas outros deuses juntos. E os judeus não aceitavam isso, por isso que o judeu nem passava em Samaria. É por isso que Jesus passa e vai no poço falar com a samaritana. Sabe, um homem cheio do Espírito Santo, ele vai aonde as pessoas não vão. Judéia, fala, sabe de qual ambiente para mim e para você? Nossa família, nossa casa. Sabe o que é a Judéia? É pessoas que preservam a história, que preservam o parentesco, as genealogias. Sabe onde é o lugar mais difícil de pregar? Antes de Samaria? Judéia. Por quê? A Judéia é quem me conhecia desde a infância. Sabia que bebia cachaça, que fazia um monte de coisa errada, que era um mentiroso. Lá em casa é difícil, irmão. Na tua casa, é lá que um homem cheio do Espírito Santo é uma testemunha. Porque ele mostra, ó, é possível ser transformado. Eu acho e eu acredito que é isso que eu revelo na minha família. Pelo menos a minha esposa fala isso. Pelo menos ela, né, João? Se ela falar que não é, aí eu estou enrolado, né, Tiago? Na nossa casa, irmão, na nossa família, no meio dos nossos familiares, eles sabem a verdade de nós. Eles sabem quem nós éramos. E eles sabem se realmente a gente é cheio do Espírito Santo, se houve transformação ou não. Porque é nesses ambientes que nós temos que pregar com a vida, que nós temos que pregar um Deus poderoso. Ó, era cachaceiro, não é mais. Era ladrão, não é mais. Era mentiroso, não é mais. Aqui na igreja é muito fácil, que é mais fácil. Mas lá eles não acreditam rápido. Lá leva anos para eles acreditar. E tem uns que não vão acreditar, irmãos, que vão falar mal de você ainda. Está tudo certo. Um homem cheio do Espírito Santo não entra em discussões com familiares, não tenta colocar Jesus goela abaixo. Tem a hora certa que eles vão precisar de um homem de Deus, e nessa hora eles vão lembrar de um homem e de uma mulher de Deus. Na maioria das vezes que os meus familiares lembram de mim, é quando tem alguém na UTI. Fala, a gente precisa de um homem de Deus para orar, que agora o médico não pode mais fazer. Não porque eu sou poderoso não, irmãos. Porque eles falam assim, ó, aquele ali se converteu de verdade e está na igreja há anos. É só por isso. Falam assim, quem sabe, né, seja a última chance. E para a glória de Deus, alguns parentes meus no último dia, isso 2 primas minhas, a Rosângela e a Sandra, elas estavam na UTI, estado terminal, e elas aceitaram Jesus no último momento das suas vidas e foram salvas. Eu não falo isso para minha glória não. Eu falo que eu fui lá simplesmente falar de Jesus, falar do amor de Jesus para elas. Então a Judéia, irmãos, é esse lugar.
É o lugar onde eles conhecem quem você já foi. É o lugar onde eles olham para você e eles não vê o novo que Deus fez, eles vê o passado. Você consegue suportar esse ambiente, ser um homem de Deus lá? É ali que Deus quer. E eu vou terminar. Vocês me dão 2 minutos? Não, então eu vou terminar agora. Samaria, irmãos, fala, sabe de qual ambiente? Vou aplicar para a gente terminar. No nosso cotidiano, Samaria são aqueles que não conhecem a Deus, mas eles falam que eles têm Deus. É aqueles que estão lá fora, no teu trabalho, na tua profissão, por onde você anda, aonde você vai bater uma bola, aonde você vai, talvez com amigos com conhecidos em algum lugar, se divertir. No dia a dia, por onde você passa, através do seu trabalho, são pessoas que quando você fala de Deus, elas falam assim: eu também conheço Deus, eu também tenho fé. Mas elas têm uma fé e elas adoram vários deuses. O Deus do eu, o Mamon. E elas também falam: eu também creio em Jesus. Porque o samaritano era assim. Lembra da conversa de Jesus com a samaritana? O que ela falou assim? Mas o judeu fala que é no templo. Mas quem que fez esse poço aqui foi nosso pai Jacó. Eu adoro aqui no monte. Ela entra numa discussão teológica. E nesse ambiente, irmãos, se não tiver poder, você não convence ninguém. Sabe por quê? No ambiente do cotidiano, é o poder, é o sinal que revela o Deus verdadeiro. Sabe o que revelou Deus para a samaritana? Não foi Jesus falando: eu tenho uma água que se você tomar. Não foi isso. Foi quando na conversa, o dom do Espírito Santo se colocou ativo naquele momento. E Jesus falou assim: vai lá chamar o teu marido para mim. Aí ela falou para ele assim: eu não tenho marido. Jesus falou assim: eu sei, o Espírito Santo já me revelou, né? Ele não falou isso, tá? Eu estou falando. Só para você não falar que eu estou pregando outra coisa. Porque Jesus era homem, ele se movia no dom do Espírito. Ele falou assim para ela: você já teve 5 e está com o 6º homem e ele não é teu marido ainda. Jesus dá uma palavra de conhecimento para ela, Jorge. Robson, sinal. Nesse ambiente do samaritano, irmão, que são inimigos, que vão te zoar, que vão tirar sarro de você, que vão ser hostis à sua fé, que vão falar que você não tem o verdadeiro Deus. Se não tiver poder e sinal na tua vida, você não convence ninguém. Se o Espírito Santo não estiver, se você não estiver cheio do Espírito, você não toca ninguém lá em Samaria. Sabe o que é Samaria? É amanhã quando você sair para trabalhar. Samaria é esse ambiente, é o nosso cotidiano. Então, por que nós precisamos ser cheios do Espírito? Porque é a capacidade do Espírito que vai fazer você ser crente aqui, ser crente no meio da tua família, na tua casa. Porque ser crente aqui e chegar em casa e tratar mal a esposa, os filhos, que cristianismo é esse? Vai fazer você ser crente aqui, vai fazer você ser crente em casa, vai fazer você ser crente para aqueles que conhecem o teu passado, e vai fazer você convencer aqueles que creem em outros deuses. Por isso que nós precisamos do poder do Espírito. É alguém que revela com a sua vida um Deus vivo e poderoso. Amém? E por que Jesus, não o Senhor, por que Jesus fala desses 3 ambientes, Joãozinho? E depois ele fala assim, até os confins da terra. Porque alguém que consegue ser crente dentro da igreja, consegue ser crente dentro de casa, consegue ser crente no seu trabalho, Deus pode mandar ele para qualquer canto do mundo que ele é crente lá. Mas o problema é que a gente às vezes quer ser enviado e a gente não é crente nem dentro da igreja. A gente quer falar de missões, quer falar de pregar o evangelho, quer falar de fazer algo para o Senhor, mas a gente não é crente dentro de casa. E como você vai para nações hostis, sem ter sinal, sem ter poder na tua vida? A Bíblia diz que Felipe desceu para Samaria, e ele expulsava demônios. Ele era um diácono, tá? Não era pastor não, ele era diácono. Os diáconos aqui têm que ser cheios do Espírito. Tem que pôr a mão na cabeça das pessoas e orar. Tem que expulsar demônio. Tem que pregar, porque Estevão pregava e era diácono.
Um homem, uma mulher de Deus cheio do Espírito, irmãos, ele vai em qualquer lugar hostil e ele fala de Jesus. Ele revela o poder de Deus. Ele liberta o cativo, o oprimido e cura o enfermo. Isso é ser cheio do Espírito. Então, pode ficar de pé, a gente vai terminar.